Olá, gente boa! Estão chegando por aí. Eu estou animadíssima hoje, terça-feira, né? A semana bem corrida aqui em São Paulo. E hoje, mais uma pessoa encantadora, empreendedora, Lauro Andrade Filho, que vocês sabem muito bem, é o criador do Design Weekend, que já está aqui. Ele é pontualíssimo. Lauro, peraí que eu já vou te colocar aqui, porque não podemos perder um minuto dessa nossa live. E como a gente vem fazendo essa sequência de lives com pessoas empreendedoras, pessoas que fazem... Oi, Lauro, tudo bem? Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, né, aqui na nossa casa. É uma delícia poder estar batendo esse papo aqui com você. Você está acompanhando a gente aí nesse momento de quarentena, né, de trabalho intenso, que eu brinco que eu nunca trabalhei tanto como durante esse período na vida. Eu tenho E eu visto, tô... Márcia. Você está com uma energia quase irritante. Mas você sabe que eu tô ficando apaixonada por esse papo aqui, porque às vezes, né, no dia a dia aí a gente corrido, sem tanto tempo de poder se dedicar a uma conversa mais fluida, mais gostosa, sem tanta pressão de horário, de tempo. E eu tô na sala aqui da nossa casa, vamos dizer assim, batendo papo com tanta gente que a gente admira, que eu brinquei que são pessoas empreendedoras. Eu tenho uma fascinação por pessoas que vão lá, fazem a diferença, inventam, e você é uma dessas pessoas que a gente chamou aqui para bater um papo hoje. Ó, a galera tá chegando, vamos lá. Hoje o papo aqui é com Lauro Andrade, para quem sabe aí muito bem, para quem não conhece, que está aqui pela primeira vez, é um grande empreendedor, administrador. Vou ler um pouquinho seu currículo aqui, ó. É Opa. administrador, mestrado em gestão de empresas, foi executivo de grandes corporações como Brahma, Sebrae, Pizza Hut, Canguru. Dirigiu por 14 anos uma das maiores feiras B2B de revestimento, que era a Expo Revestir, né? Fazia todo aquele trabalho maravilhoso, a gente inclusive se conheceu lá. E Uhum. você, né, já realizou mais de 50 eventos em 12 países, não sei quantos continentes. E aí você fundou o Design Weekend, que é um evento assim com mundialmente conhecido, tem em todos os países, e aqui no Brasil você é o dono, vamos dizer assim, o criador do Design Weekend Brasil, e também da feira High Design Expo, Design Home and Office Expo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, Lauro, porque assim, você também não para, né? Inventa. O que é essa pandemia, essa quarentena que a gente está enfrentando e a gente não sabe quando tudo isso para, quando isso tudo termina, o que ela está te instigando, além de estar se cuidando, pensando no seu próximo, o que ela te trouxe de positivo? Bom, Márcia, Antes de mais nada. em primeiro lugar, boa noite, obrigado pelo convite, um abraço a Um você, um prazer. beijo a você e a sua equipe, né, que realmente Obrigada. também não pararam esse período, né, continuam numa rotina super acelerada. Eu acho que a principal coisa que todos, acho que aprendemos um pouco foi a ouvir, né. Eu acho que você com as suas lives aí diárias, em que você tira pelo menos uma hora por dia para escutar opiniões, né, mesmo que não Sim, concorde com todas, mesmo que não sejam totalmente alinhadas ou iguais, né? Quer dizer, essa coisa exatamente. plural é que é legal, né? De você Sim, e muitas vezes essa coisa do digital ela é unilateral, né? Você não está numa mesa discutindo sim. como você tá ouvindo. Então acho que a gente tem ouvido bastante, tem sido um exercício de escutar, né? O próximo, as pessoas, a sociedade, né? Os pontos de vista que são muitos, né? E a Plurais, gente avaliar o que realmente é relevante, né? Eu acho que nesse período, a gente basicamente parou nossas operações, né, de High Design e DW, nós paramos no dia 16 de março. Né? Mas nós também Um entramos. pouquinho antes aí da decretação oficial do decreto oficial, né, de quarentena em São Paulo, que foi no dia 22 ou 23, a gente parou uma semana antes, porque já viu que era o caminho, seria realmente fazer o isolamento não social, mas eu chamo de isolamento físico, né? Acho que Exatamente. Aliás, o socialmente correto, sabia? é Sabia o que correto. politicamente correto é distanciamento físico, porque o social, olha só que coisa muito louca. Eu vi uma matéria incrível. O distanciamento social, infelizmente, a gente já vive na nossa sociedade, né? Do rico, do pobre, das diferenças. E nesse Perfeito. momento é um distanciamento físico.
Não é certo falar o distanciamento Esse social. acordo semântico eu prefiro Eu que também. seja pelo distanciamento físico, né? Físico, Efetivamente. Então, a exatamente. gente, basicamente, agora, 15 de julho, nós estamos 4 meses, né? Com esse distanciamento, mas trabalhando muito e refletindo, né? Eu acho que é o momento de reflexão. Graças a Deus, a gente tem uma condição econômica e social que nos permite, é até um crime a gente estar reclamar de alguma forma. Eu acho que quem Sem está dúvida. nessa condição, né, a gente tem que, pelo menos, agradecer, né, estar numa situação que permite que a gente pare para refletir, porque tem muita Exato. gente que não tem essa condição, né, a gente Sem não dúvida. pode parar de pensar nessas pessoas, né, acima de tudo, né, mas então a gente está numa situação que permite reflexão e que é uma posição, inclusive, de elite, né? Eu me coloco nesse grupo, nós, né, que podemos parar, pensar, avaliar, né? E em 4 meses da nossa vida tem gente que não tem o que comer, né? Não tem onde se abrigar, não tem onde lavar as mãos. Então, a gente está numa situação que nos permitiu, nesses 4 meses, parar para avaliar. E avaliar onde a gente é relevante. E se a gente é relevante, no que a gente é relevante? Né? Eu acho que a palavra de ordem nesses 4 meses foi relevância. Né? Então a gente parou, né, mas você fez uma imersão muito grande, né? É mais do que querer fazer os eventos que a gente tem, que são nossos negócios, a gente vive disso, né? Isso é a nossa vida, inclusive pessoal, depende disso, né? Mas assim, pô, realmente é o momento em que a gente faz o quê? Né? A gente está colocando as pessoas em risco quando toma uma decisão de reabrir, de colocar, a gente está pensando o tempo inteiro. Eu estou em Florianópolis, né? Aqui Você está em Florianópolis hoje? Meus pais são daqui, a minha família é daqui, eu nasci em Florianópolis. Eu estou aí há quase 20 anos em São Paulo. Já me considero híbrido, né? De paulista e manezinho de Floripa aqui. Mas eu vim para cá com meus pais. E há 4 meses que eu saí 4 vezes do portão para a rua, em 4 meses. Porque meus pais são de mais idade, né? Então eu estou totalmente committed, né? Comprometido com essa coisa de tentar não ser um problema para a sociedade. E fiquei esses 4 meses avaliando isso, né? Quer dizer, evento per si, né? Evento é um movimento que você congrega pessoas, você tem, ao contrário do distanciamento físico, aproximação física, né? Então a gente ficou nesses 4 meses fazendo essas avaliações de relevância, de importância, né? Escutando muitas pessoas, falei com centenas, né? Não vou dizer milhares, mas chego perto, né? 4, 5 pessoas por dia durante 4 meses, muita gente, né? Escutando opiniões, escutando percepções. E o que a gente chegou à conclusão, né, Márcia, nesse processo? Em que os segmentos de arquitetura, design, decoração e construção, eles têm uma responsabilidade social de tentar ser parte da solução. Sem dúvida. Né? Nesse momento, principalmente, né? Muito. É o nosso... eu diria que foi a síntese desse processo de raciocínio, né? É que a gente não pode se afastar da sociedade no momento que ela mais precisa. Sem dúvida. E quando você fala do nosso segmento especificamente, né? De novo, repetindo, arquitetura, design, decoração, interiores, construção, esses segmentos, né? Muitos outros são, mas eu vou falar daqueles que a gente está diretamente ligado. Muito. Né? São setores fundamentais tanto para o ambiente residencial, home, né, que a gente chama, quanto o ambiente office corporativo, né, espaços de lazer, espaços de serviço de trabalho. Né? As casas nunca foram tão avaliadas, tão valorizadas, né? E tão questionadas, como é que elas... Então, existe aí um dever, até de nós, profissionais interiores, né? Como é que a gente consegue melhorar, né, de repensar em tudo, né, Lauro? O projeto. Claro. Eu conversei aqui um dia numa live que eu fiz para a Portinari, eu não vou me lembrar agora com quem, mas com um grande urbanista, e ele me fez um comentário assim, ele falou assim, agora é a hora de realmente o bom arquiteto e designer exercer tudo aquilo que ele talvez sempre quis exercer, mas numa convenção, numa praticidade, não botava muita coisa em prática. E agora a casa, o lar, o Ângelo Derenzi usou muito bem, definiu muito bem isso, a casa venceu. Por quê? É sensacional esse resumo do Ângelo. Eu já falei para ele. Não, é fantástico, porque foi assim, é uma síntese de tudo aquilo que a gente está sentindo. Então, o Porto Seguro, né? Então, olha a responsabilidade que esses profissionais têm, como você bem está falando agora, em cada vez mais entender e, sem dúvida, nos seus eventos, nas suas feiras, que você, da tua cabeça, imagina, não deve estar parando já com um monte de novidades, que é isso que a gente quer falar. E o que eu Daqui a pouco eu te conto. Daqui a pouco eu te conto. E o que é mais legal, Lauro, assim, que eu vejo todo mundo que está aqui, né? Que legal, Marcelo Lima está aqui com a gente, Amanda da Casa Vogue. Isso que é muito legal, né? Quer dizer,
o que que a gente pode falar? Eu não falo para milhões, nem é meu interesse, quem sou eu? Mas assim, se eu falar para 10, para 20, para 30, 40, maravilhoso, porque eu acho que a gente pode fazer alguma diferença, né? Não adianta pensar na diferença na multidão, mas é o que você falou ali, ó, é Exatamente. pensar no teu Mude a sua próximo. vizinhança, né? Mude a sua Isso, comece pela sua vizinhança para isso, quem mudar está o aqui do mundo, né? lado, né? E Exatamente. foi isso que a gente pensou, sabe? Como é que a gente pode, né, como parte dessa cadeia produtiva, Impactar. né, os eventos impactar positivamente e ser um elemento de agregação realmente de soluções, né? Exatamente. Não ser mais um problema para a sociedade. Como é que os nossos eventos poderiam colaborar, né, com tanto com o Exatamente. visitante, com o expositor, com a sociedade como um todo? E a gente Sim. criou aí um movimento que a gente está chamando de Design pela Vida, uma hashtag, né? Ó, que E legal. que é Design uma pela vida? provocação, Design pela Vida, hashtag Design pela Vida, que é uma provocação, né, de o que a gente pode fazer nós, design numa visão mais ampla, né, de todos esses profissionais que eu já citei, de arquitetura, de interiores e construção e tudo mais, mas como é que a gente pode ser útil nos ambientes residenciais, quer dizer, na Sim. adequação dessas casas, apartamentos, né, a segunda casa virou a primeira, ela tem que ser transformada, os ambientes, Exatamente. as áreas de serviço tem que ser espaços de Repensadas. descontaminação, os É, ambientes de entrada, os ambientes de convívio coletivo da família, né? Quer dizer, o espaço de homeschooling, o espaço de home sim. office, né? Como é É. que é a luminotécnica disso, como é que É é o tudo, muro né? das É cores, complexo, né? Olha como é quantas que as coisas cores, muito mais bem claro. elaboradas, se você pensar, né, Lauro? Um Se cuidado você muito falasse maior. antes, né? Se você falasse antes, precisa do espaço instagramável em casa, isso É, poderia soar como blazer ou é. bobo, né? Hoje não. Hoje Hoje você não. fazer reuniões com clientes, você tem que ter um espaço minimamente com fundo. Eu ainda não consegui me preparar, mas vou. Né? Estou aqui na Sim, casa dos pais, então aqui não tenho muita autonomia, mas é isso sim, que sim, precisa ser claro. feito. Né? No que Sim, tange a acústica, né? No que tange exatamente. a condições de você ter A silent iluminação, rooms, tem que pensar em tudo, né? É uma claro, realidade hoje. luminotécnica, e níveis de temperaturas de cor diferente, É, porque tem ambientes que você precisa de mais claridade para o teu filho estudar, né? Você precisa de sim, outros que é mais repouso, uma pessoa de idade não ter uma afetação visual. Isso tudo, gente, é projeto na veia. É projeto de maravilhoso. arquitetura, é projeto de É, interiores, é projeto de design. Então, o que a gente chega à conclusão nesse movimento Design pela Vida, né? Que a gente não poderia se furtar de fazer os eventos esse ano. Mas, sem dúvida. logicamente, com muita responsabilidade. Né? A primeira regra dos nossos eventos é o Safe Edition, né? Uma edição segura. Sem Né? dúvida. Quer dizer, a segurança é 100%. Gente, na vida, nem aqui agora a gente tem Não, segurança 100% sem de dúvida. nada. Sem Mas, dúvida. efetivamente, a gente hoje se baseia em 3 protocolos, né, para realização de eventos. Um internacional, que é do nosso parceiro Informa Markets, que é nosso apoiador na High Design. Né? Legal. Então, a gente pega um modelo de uma empresa que tem ação na Bolsa de Londres e tem 700 eventos pelo mundo para fazer Sabe um bem o que desenho está de fazendo, né? protocolo. Sabe o que está fazendo. A gente se Exatamente. baseia no Plano São Paulo, que é, inclusive, Sim. eu acho muito bem feito, que está sendo feito pelo É, governo de São Paulo, em que pese exatamente. todas essas confusões políticas e ideológicas e Exatamente. polarizantes, eu acho que está Sim. sendo conduzido por pessoas com Muito bem. muita Exatamente. capacidade, quando a gente pensa friamente, né? Você vê muita consistência técnica, né? Porque as Exatamente. A pessoas. gente sabe que é dolorido, que impacta muito, obviamente, mas se, tem que doer, infelizmente, porque Márcia, senão, ninguém está sofrendo mais do que nós de eventos, eu não posso fazer sem nada. dúvida, E imagina, a mesmo gente assim eu conhece. estou aqui afirmando que quando você não é tábula rasa na análise, né? Quando você vai a fundo e lê os Exatamente. protocolos e lê o Sim, porquê do porquê e entende, você para de dizer que a cloroquina mata ou que a cloroquina salva. Né? Então, exatamente. você sai dessa É. discussão que é menor e E vai no vai para uma coisa que superior. realmente importa. Então, a gente se baseou nesse plano da Informa, que é global, né, nos planos do Plano SP, que é do governo de São Sim. Paulo, e a UBRAF, que é a União Brasileira de Feiras, né, que Ah, tá. é o órgão Um nacional, órgão. ele junto à Anvisa está desenvolvendo, está aprovando todo um protocolo para eventos. Enfim, a gente não é só porque a gente quer fazer evento, a gente quer fazer evento e colocou os eventos na rua quando eles foram autorizados publicamente e pelas autoridades competentes. Então não é um movimento que Exatamente. o Lauro quer ou a nossa Não. equipe quer. Então a gente E eu acho, escutou. Lauro, que é de uma grande responsabilidade. A gente não quer errar, né, Lauro? E o que você está falando, tudo isso é com muita responsabilidade e essa criatividade, porque o que eu acho muito incrível em tudo isso, nós, de uma certa maneira, eu acho que, óbvio, no mundo inteiro, mas vou falar que nós, como brasileiros, a gente já cita um monte, no mesmo dia, um monte de reuniões é via Zoom, coisas que a gente talvez eu nem conhecia, nem vi falar há muitos anos e hoje já virou assim. O Zoom, até meu sobrinho de, sei lá, de 5 anos fala no Zoom. Já virou uma coisa.
Não é? Já virou O meu sobrinho ontem fez uma festa de aniversário pelo Zoom, de 8 anos. Exatamente. Já quer dizer, todo mundo está se adaptando, está buscando maneiras. Porque o brasileiro, claro que a gente gosta de pegar, do toque, de ver, de encontrar as pessoas, né? A gente está nessa carência de abraçar, de tomar um negocinho com um, e principalmente no nosso mercado, é muito essa coisa de pessoal, né, Lauro? Tem muitos eventos, muitos lançamentos em que a gente está lá checando, vendo as tendências. Então, esse período, eu acho que está servindo, obviamente, obrigatoriamente, da gente rever várias coisas, né? Os modelos, como você está falando, dos E próximos está sendo muito eventos. positivo, né? E está sendo muito positivo, né, Márcia? Eu acho que, assim, Sim, a mudança, acho que é a única certeza, a única constante da vida é a mudança. É um a mudança. paradoxo, né? Sendo, É um exatamente. paradoxo, mas é isso. Então, tem coisas que realmente estão mais difíceis, estão mais complicadas, Sim, mas no que claro. tange, principalmente a comunicação, né? Pelo meio digital, que era ainda um paradigma, né? Era um movimento que vinha, né? Eu tenho na Sim. minha equipe geração X, eu tenho baby Milênio. boomers, eu É, quase baby boomer, né? Tem geração X, tem geração Y, é. tem millennial, né? Milênios. O millennial já tinha isso, já era Já. natural para ele. A geração Y, mais ou menos, e o X era que é a nossa para frente, era essa nossa. Sim. Tivemos que aprender Oi, rapidinho. tivemos. E mais importante, né? Hoje eu sento com um cliente na Serra Gaúcha, ou no Rio de Janeiro, ou no interior de São Paulo, um cliente que às vezes tem 60 anos, 70 anos, e ele topou, né, sentar comigo e Maravilhoso. conversar à distância, né? Que Então isso bacana. vai ter uma grande mudança no conceito de deslocamentos, de Sim, transacionais, então sim, algumas coisas continuam fundamentais no presencial, mas você talvez sim. consiga adiantar muito, né? Exatamente. É. Pela distância. E a gente que vive em São Paulo, talvez tenham pessoas de outros Sim, estados, de outras cidades, né? A sim, gente sim. perde quase 20% da nossa vida, No né, no trânsito. trânsito, No né? Eu trânsito. fiz uma conta um dia, né? Não, é absurdo, né? Os É, números. se, se você mora a 1 hora de distância do seu trabalho, então 1 hora para É. ir, 1 hora para voltar, 2 horas por dia. Em 7 dias são 14. Em 52 semanas dá 45 dias dentro do carro, né? É mais do que você tem de férias, né? Não, não dá, Então, impossível. esses movimentos, né, são movimentos interessantes e que, para Sim. isso, tanto os eventos quanto a prática dos nossos negócios vão ter que se adaptar. Então, vamos Todos ter que se eles. adaptar. Né? A gente está Exatamente. vendo aí o D&D, que é o teu parceirão, né? Incrível, né, o que eles têm feito lá de adaptações, Fantástico. de Exatamente. drive-thru, Sim. O delivery, delivery. tudo, exatamente. Não parou Bora, nenhum gente. momento. Por quê? Bora encontrar solução. Encontrar solução, porque existe aquele ditado, né, Lauro, que eu escutei ele já na primeira semana da pandemia, enquanto um está chorando, o outro está vendendo lenço. Não é ser frio, mas é você calcular exatamente o tamanho e você tem que ter a ferramenta, porque você vai ficar esperando, tá bom, então vamos lá, eu não posso ficar 4 meses na minha casa aqui achando que eu estou de férias, Não, que eu gente. estou assistindo sessão da tarde. Sinceramente, eu não consigo. Tem uma equipe toda engajada. E o mais legal que eu fico muito grata, eu fico analisando todos os dias, realmente tudo que a gente fez de positivo. É complicado, home office, essas mudanças todas assustam muito, assustam demais a gente. Mas a hora que você começa a ver que seu tempo desculpa, eu também nunca fiquei tanto tempo assim na minha casa. Eu sentei, nunca tinha sentado tanto no sofá da minha sala como eu sentei agora. Muda. Então, isso é muito legal, essa conexão, que também eu acho que a gente precisava. Né? Eu ouvi uma entrevista outro dia do Vic Muniz, em que ele tem filhos pequenos, e ele falou assim: nossa, eu durante tantos anos, eu só viajei, eu só. Né, meu trabalho, toda hora eu tinha que estar engajado aqui, ali, no mundo inteiro. E meus filhos eu fui vendo assim, né? Passar, daqui a pouco já está andando, daqui a pouco já está isso e aquilo. E eu estou adorando esse momento com meus filhos, porque É. eu tinha um plano na minha vida, daqui uns 2 anos fazer um sabático. E esse sabático forçado, claro que nós estamos falando de outras Fez um condições, preview. ele se dá o luxo de ficar lá, etc. Tem muita gente, nós estamos falando num mundo em que tem diferenças sociais tremendas e gente que está lutando pela comida do dia a É, dia. Então, é não isso, é. é isso. Ninguém está fazendo uma apoteose aqui da pandemia, muito pelo contrário, nós só estamos falando dos retratos, né, do mundo e que. E trazendo, né, Márcia, exatamente para o nosso segmento, então, eu falei um pouco do mercado residencial, né, eu vi algumas pesquisas recentes,
uma muito interessante da Loft, que é aquela plataforma imobiliária Sim. de compra e venda, né, que já é um unicórnio, já vale mais de $1 bilhão e tal. Unicórnio, Eles entrevistaram aí no final de maio, começo de junho, 1.500 pessoas de Rio e São Paulo que usavam a plataforma para comprar, né, ou compraram imóveis por lá. E desse pessoal, 34% pretende fazer uma reforma nos próximos 3 meses. Olha só. 47% voltou a cozinhar, porque liberou, de certa forma, os assistentes de casa e querem mudar a cozinha, né? As panelas novas. Gente, tudo, né? Então, isso eu falo, é interiores na veia. E não somente no espaço residencial. Né? Você tem que adaptar todos os ambientes de trabalho, que são escritórios, né? Por exemplo, hotéis, restaurantes, tudo. Lojas, né? Shopping centers, centros comerciais. Então, isso tudo ou é design de interiores residencial ou design de interiores corporativo, em que a gente tem que ser parte. Né? O nosso segmento não pode perder esse movimento histórico de se mostrar relevante para a sociedade. Né? E realmente ajudá-la. Porque né? a gente está fazendo luxo pelo luxo, mas naquilo que é essencial. Né? Nos protocolos. Não, e a gente está fazendo parte de uma história, né, Lauro? Infelizmente, claro, ela é negativa, mas ela também está trazendo um monte de coisas para a gente enxergar, para a gente, oi, hello, olha aqui, olha o que você estava fazendo errado, melhora aqui. Eu também mudei um monte de coisa nas minhas práticas aqui em casa. Você falou aí no começo da pandemia, eu lembrei de uma amiga nossa aí, a Bia Bobu, que na primeira semana da pandemia, ela comentou comigo, ela falou assim, eu comprei um jogo de panelas novas, porque eu vou cozinhar agora. Mas é isso aí, né? Você via aqui no meu prédio, no comecinho da pandemia, eu via incrivelmente toda hora um motoboy vinha das lojas americanas e trazia uma air fryer, aquela coisa que frita, que não faz... Frita no ar. Eu falava, gente, olha que fantástico. Eu vi assim, uma hora eu vi 3 motoboys chegando. Então, são essas mudanças, né, Laura? É tudo, essa desconstrução de uma sociedade. De acordo com cada perfil, né, com cada classe, com cada capacidade orçamentária, você vai ter um universo de oportunidades e necessidades. E é nisso que a gente se baseou, né, Márcia, para dizer, olha, então eu acho que a gente tem que ser parte desse movimento de encontrar soluções. Então, a gente não... Eu até fiquei um pouco quieto, vocês não me viram muito aí, nem em março, nem em abril, nem em maio. Por quê? Porque a gente queria realmente se colocar... Refletindo, né? E esperando uma definição primeiro das autoridades competentes. Né? Nós não faríamos nada à revelia, nós não faríamos nada que colocasse em risco nossos colaboradores, né, nossos visitantes e nossos clientes. Então, esperamos esses protocolos, né, oficiais do governo, que saíram dia 3 de julho. Então, no dia 3 de julho, o João Dória e o secretário de Turismo, o Vinícius Nunes, eles falaram sobre o setor de eventos e definiram que, a partir de 12 de outubro, né, tendo 30 dias aí de bandeira amarela para verde e tal, a partir de outubro a gente poderia fazer eventos de grande porte. Né? Então, tanto o Design Week, né, o DW, Summer Design de São Paulo, quanto a High Design se enquadram nesse movimento de grandes eventos. Então, o que nós fizemos? A partir do momento que eu tenho uma definição de calendário de reabertura, que é uma definição oficial, né? Não é da cabeça do Lauro. Não, é oficial, sem dúvida. Tem gente, pô, mas por que é isso? Os caras vão fazer mesmo a força? Não tem nada força. Mas isso foi muito esperado, isso foi muito avaliado, a gente escutou os órgãos, as entidades, né? A gente foi muito cuidadoso com essa responsabilidade, até óbvio que pensamos em cancelar, né? Porque o que aconteceu no nosso segmento foi isso, um cancelamento geral, e no Brasil também, todos os eventos aí, né, que são super importantes no nosso segmento, né, você teve um cancelamento gigantesco de eventos presenciais. Nossa, imagina o impacto, né, Laura? Imagina. Uma feira que eu não tenho números, não imagino os números de movimento, né? Quer dizer, não é só a Itália, é o mundo que envolve, né? Expositor do mundo inteiro, é uma coisa... São bilhões de dólares no mundo e no Brasil, e no nosso segmento em especial, né? Foi muito complicado, a gente perdeu, a gente teve a Revestir, né, que foi em março, foi o último evento. No dia sexta-feira 13 da Revestir da Parque do Leão, não aconteceu mais nada. Não aconteceu mais nada. E no setor nós só vamos ter agora, até onde a gente sabe, né, de evento presencial de verdade, somente a High Design e o DW, que são lá nos dias 11, 12 e 13 a High Design. Isso que eu queria que você contasse pra gente. Isso, então já está fechado, 11, 12 e 13 de outubro. Novembro. De novembro, desculpa. Porque outubro, dia 12 de outubro, é que você está autorizado oficialmente, né, em tendo 30 dias de bandeira amarela e verde, você fazer os eventos. Pode então, eu dei mais 30. Né, para dar uma folga e está tudo estabelecido. Para qualquer tipo de risco. Né? Óbvio, gente, a gente tem risco, de novo, a vida inteira. Mas a gente está mitigando, na medida que pode,
né? Sim. Qualquer tipo de surpresa que venhamos a ter. Então a gente marcou a High Design de 11, 12 e 13, né? Que é uma Legal. quarta, quinta e sexta-feira, como foi nos Ó. anos anteriores, né? Vai E a ser High aonde, Lauro? Onde vai ser? No mesmo no lugar? São Paulo Expo, no São São Paulo Paulo Expo, Expo, ótimo. Gente, já no coloquem mesmo na agenda. local. Olha que delícia. É, Nosso grande evento vem por aí. o local, né, o sítio, né, o site é o mesmo, só que o Sim. local é diferente. Mas eu vou Ah, contar mais para frente essa história. depois A você gente vai conta pra fazer gente. eu vou fazer num ambiente que permite ele estar arejado, ele está Legal, com legal. controle, inclusive, de acesso aos espaços, que é melhor do que o chão de pavilhão. Né? Então a gente Legal, fez um legal. modelo um pouco Ótimo. diferente. Né? Na próxima terça-feira, às 11 da manhã, a gente vai fazer um webinar aí, quem tiver interessado, procura nossas Eu redes, vai quero. ter Me conta informação. tudo, que a gente quer participar, sem Isso. dúvida. E DW, esse ano Isso e ele o acontece DW? de domingo, que é dia 8 de novembro, até sábado, que é dia Começa 14. o DW e depois Isso, vem a a mesma High coisa. Design. A RAI vem mais do meio para o final dele e nós encerramos no sábado. Por quê? Dia 15 esse ano de novembro é eleições, é o primeiro turno, né? É verdade, Então, o calendário ficou muito louco, né? Na verdade, né, Não Márcia? é, A tá gente tudo atrapalhado. se dobra para um lado, dobra para o outro. Então, a gente decidiu fazer uma edição que tem 7 dias, ao invés de 8, né? E mais firmes e fortes, né? A gente está com bastante adesão já de pessoas que estão interessadas, né? Que É uma edição de maravilhoso. DW que, já te dando alguns spoilers, né? A gente vai Conta estimular pra muito gente. Ó, as a ações Lucy para Rossetti está fora. aqui falando saudades do DW. Aí, Lucy, já temos A data Lucia garantida do é evento. uma querida amiga e parceira, foi muito importante Exatamente. na nossa história, além de É ser isso aí. uma grande amiga, né? Mas o Isso. DW a gente vai estimular muitas ações que sejam, né, das vitrines para fora, dos espaços Que mais legal. abertos, né? A Ótimo. gente tem uma capacidade de plataforma digital que talvez o alcance esse ano. As pessoas estão mais dispostas a ver coisas no digital. Então, parte das entregas é digital, né, como Que não legal. poderia deixar de ser, Ótimo. mas a gente terá, sim, ações nos pontos de venda, Ações. nos pontos de Sim. loja. Né? Nas A ideia é lojas. trazer as pessoas dentro dos protocolos Sim. em ações híbridas, né, entre digital e presencial. Sim. Então, Não, cada marca... E eu acho assim também, Lauro, a gente, né, o tempo vai passando. Eu vi hoje um comentário, né, de um jornalista na rádio, falando assim que tem pessoas que já estão falando assim, ó, que que já tinha acabado, como se o problema já tivesse passado. Não, eu acho que, como a gente já está consciente, é o que você está falando, tá aí, ninguém sabe, ó, é amanhã que termina, não. Enquanto não tem uma vacina mesmo comprovada, a possibilidade de toda a população tomar a vacina, né, a gente cercar no mundo inteiro, a gente vai ter que enfrentar ainda esses altos e baixos, mas seguindo corretamente os protocolos. A gente também tem que ter uma certa coragem, né? Eu acho que é isso aí, essa certeza de cumprindo. Eu tenho visto, eu tenho saído, desde que o comércio abriu, quer dizer, eu não parei nem um minuto. Meu cliente que eu ia todas as semanas durante tudo fechado, a gente estava constantemente, toda segunda-feira no D&D em reuniões, nós lá, sem nada, pensando, criando, que a gente não parou no digital, ficou, né, inventando, live, isso, conteúdo e tal, não perdeu o contato com todos os parceiros, os arquitetos. E depois que o comércio abriu, eu tenho saído realmente. Todo dia eu estou, agora mesmo, acabei de voltar de uma reunião na Florência, mas eu estou devidamente com os cuidados. E eu vejo que está todo mundo mais consciente. Então, eu acho que as pessoas fazendo, você gera um ambiente seguro, né? Com mais segurança de você estar dentro daquilo lá. Assim, no final do dia, né, Márcia, a vida tem que continuar. Né? Eu acho que esse é um princípio. E isso aí não é nenhum tipo de posicionamento ideológico, não para a direita ou para a esquerda, não é isso. A vida vai ter que continuar. A gente vai ter que seguir protocolos, vai ter que se adequar. E o que a gente viu de maneira geral é o setor privado, né, o nosso segmento, muito adaptado. Muito rapidamente, né? Muito rapidamente todo mundo se mexeu, gastou mais, investiu, se adaptou. Investiu um monte de coisa nas lojas, o shopping cheio de protocolos, porque tem que estar lá aberto, tem que girar, talvez um mal tão grande quanto a pandemia, né? Hoje é a infodemia, né? Que é uma pandemia de informações. Adorei, infodemia. Né? Uma pandemia de informações aí desencontradas, com interesses políticos de um lado e de outro, né? Que no final não agregam em nada para o problema. Né, para a solução dele. Então, a gente viu o setor privado se adequando muito rapidamente. A gente, né, não quer e não pode parar. Né? Eu acho que essa é a parte legal do empreendedorismo, né? Como você falou no começo da tua fala.
A gente está sempre buscando soluções porque a gente não tem tempo para chorar abraçado com o problema. Não dá para chorar. Nós não temos esse benefício do salário no final do mês está garantido, né? Não, Então, eu não tenho, você não, também nem não eu. tem. Lá. Não tenho. Né? Tivemos Então a que gente tem que buscar. arregaçar a manga e rapidinho. Isso significa jogar pessoas em risco de maneira nenhuma. Não, muito né? É que essa polarização que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, ela joga nos extremos, né? Não, gente, mas o caminho do meio é um caminho legal. Tem um equilíbrio, então, o que meio dá para termo. fazer? O A o que dá para fazer? Então, quer dizer, eu vou fazer uma feira que tinha 20 mil pessoas esse ano? Não, eu vou fazer uma feira que talvez tinha 2 mil, 1.500 pessoas, uma densidade menor, um controle de acesso, não vai ser um acesso público. Exatamente. Mas e os outros 20 mil que não vão? Eu vou estar com isso digital, Sim. Eu vou levar conteúdos digitais para eles. Você vai atingir aquele público, talvez até maior, de uma maneira digital, né? Que não ia na feira por morar em outra cidade, em outro estado, vai poder estar lá digitalmente, né? Como a minha operação High Design fica dentro da Informa Markets, né? Eles são nossos apoiadores, né? E eles têm 700 eventos pelo mundo, é um grupo muito grande, né? Então, o que tem se percebido no mundo, de maneira geral, nos eventos, é que o digital ampliou o alcance. Então, principalmente congressos e talks e essa parte mais de conteúdo, né? Não transacional, mas de conteúdo. Que você pode assistir à distância, você aumentou os eventos de 200 para 2 mil pessoas. Exatamente. Né? 10 vezes, 5 vezes, 8 vezes, você tendo um bom line-up. Né? E aí também, Márcia, a gente teve que se preparar. Hoje a gente teve que entender televisão, né? Eu era um cara de feira, a gente começou a ter que entender. Né? Então, eu fiz um filme recentemente, eu convidei algumas pessoas, está até nas nossas redes, é muito legal. Foram 3 dias de ilha de edição, captando, fazendo roteiro, né? Ajudando com iluminação, ajudando. Enfim, nós vamos ter que nos tornar híbridos, né? Assim que a gente está se chamando. Totalmente. São eventos né, híbridos no sentido de integração. Agora, o que a gente está apostando? Que o transacional, né, ele ainda é muito importante no nosso setor, o presencial. Totalmente, sem dúvida. Então, o multissensorial, né? O multissensorial final para decisão, seja do especificador, né? Do profissional de arquitetura e interiores, seja do comprador, né? Seja do lojista, então você ainda necessita de uma interação presencial. É isso que a gente tem ouvido, né? No mercado. Então, isso nos fez fazer, então, beleza, então vamos tentar fazer um digital em setembro e outubro. Então, a partir de setembro e outubro, vocês já vão ter DW e High Design acontecendo nas plataformas digitais, preparando para o que vem presencial em novembro. Então, você reduz, talvez, esse presencial de novembro, que é importante você reduzir a densidade de pessoas, e sem nenhum tipo de sentimento que ficou pior. Não, gente. Não, a gente fez o que pôde. Né? Então, você traz para o digital o que for de conteúdo de relacionamento que permita o digital fazer, e ele é muito competente para algumas coisas, e traz o presencial o realmente transacional, né? Aquele que tem um interesse em uma especificação imediata, que tem uma pegada de compra, né? Então muda um pouco essa dinâmica. Né? O que era um evento, por exemplo, a DW, muito festiva, né? Ela vira um pouco mais transacional no presencial. Né? Então são mudanças que a gente está fazendo, né? Para adequar, né? Uma nova realidade em que você vai ter que ter menos pessoas no espaço físico. Vamos dizer que encontrou-se a vacina ou a cura no meio desse caminho. Se descobriu que a cloroquina, a ivermectina, a citromicina, sei lá o quê, salva todo... Cara, a gente vai ter um novembro bombando. Eu vou ter problema de superlotação nos lugares. Se não tiver, eu estou preparado no protocolo. Exatamente. Então, eu acho que assim, Lauro, eu ouvi do Ferreirinha uma frase muito legal, que é assim, nós, de uma certa maneira, acho que é tudo, né? Talvez o caráter econômico, as diferenças econômicas, essa oscilação na nossa economia, a gente ousa muito pouco. Tanto na arquitetura, tá? Que a gente vê, né, esses projetos maravilhosos, fala, nossa, olha esse projeto aqui em Dubai, olha esse projeto aqui em Singapura. E às vezes aqui a gente vê poucos. E isso tudo é um reflexo na nossa vida. E eu acho maravilhoso isso que você está falando. Se a gente não ousar e acreditar em algumas ações que é o futuro é agora. Não posso ficar pensando, não, porque o ano que vem, outro ano. Você tem que apresentar o seu projeto. O seu projeto, desde o primeiro momento que você criou, ele já era inovador. Ele já quebrava paradigmas, ele já trazia novidades para o mercado. Então, isso que eu acho fantástico, é acreditar mesmo. E eu acho que o mercado também, Laura, tem muita gente positiva e que está arejando as ideias.
Sem dúvida vai dar muito Márcia, certo isso daí. Márcia, eu não estou brincando aqui de fazer evento, né? Para muitas Óbvio. pessoas, às vezes evento é um aniversário, alguma coisa. Para mim é a minha vida. Eu É a tenho vida. 10 pessoas fixas e Sim, 200 que trabalham uma com a gente equipe toda que no vive disso. grande, que vive disso. Então, assim, para a gente tomar a decisão de fazer esse ano, eu conversei com muita gente, eu pesquisei muito, eu Sem falei muito. dúvida, sem E o dúvida. inconsciente coletivo é um inconsciente que primeiro ficou todo mundo muito chocado, então foram os meses de Sim, março e abril, para sim, sim. tudo. Maio as pessoas começaram a se tocar que a vida continuará, Que a né? gente precisava ir para Ela fora, né? precisa, gente. A sociedade precisa da gente. O nosso setor é relevante. Sim, O nosso setor é importante. A gente não é exatamente. só não é só aquela visão de design, que é o design exótico, ou não é isso. O design Não, não. é resolução de problemas, é solução, é processo de É o solução que de você está falando. problemas. Nesse momento, todos nós estamos. Tem que uma estátua para o design, porque todo mundo está com a cadeira. Quantas pessoas estão com a cadeira errada? Eu mesmo estou com a cadeira errada aqui, que a minha nova ainda para o meu home office não chegou. Isso é design, gente. Se não fosse a cadeira com a ergonomia adequada. Então, né, a escova de dente que a gente escova os dentes todo dia tem Mas é o que eu design. falo. A gente É então não isso aí. pode perder a oportunidade histórica de dizer que a gente está aqui para ser parte da solução. Né? Exatamente. Esse é a nossa hashtag Design pela Vida, ela resolve isso. Maravilhoso, Primeiro, adorei. a gente tem que ser parte da solução. A gente não pode perder essa oportunidade histórica. A gente tem Olá, que ser responsável. A Beatriz, a dona das panelas novas, olá, ela chegou na nossa live. Bia, saudades. Nossa, a Bia é um caso da É um- natureza, uma força da natureza, Essa né? é uma força da Ela, natureza, Laura. ela Você também quer se cozinha, animar, mas essa. liga para ela todo dia, alto astral, com ideias que o mercado isso é maravilhoso, é uma injeção de ânimo, a Bia. Ela é uma grande fonte de referência, Ela é quase uma mentora aí de muita coisa que a gente faz, né? totalmente Mas maravilhosa. ela é uma das pessoas também que traz isso, gente. A gente não pode parar. Né? Significa você ser, de novo, gente, não significa ser irresponsável, Não, fazer de pelo qualquer forma, contrário. é justamente usar a criatividade que é inerente ao nosso setor, Sim, sim, né, para encontrar soluções cidadãs exato. que a gente chama, né? Soluções É, cidadãs, soluções que realmente colaborem nesse momento. Eu acho que impactem, né? Eu acho sim, que a sim. responsabilidade, né, Lauro, não é o que você falou aqui no começo, não é que eu vou mandar mostrar só, olha que bonitinho esse móvelzinho novo, que é lindo os traços dele, não, é buscando, né, tanto o High Design como o DW tem A uma grande DW de todas. responsabilidade para a sociedade, que você transforma praça, que já transformou entidades, tal. Mas Então, o belo também, o belo pelo belo também é terapêutico, né? sim, Depende o que para quem é. Então, é, quer dizer, a gente, eu brinco que a internet hoje não é um mercado de 4 bilhões de pessoas, são 4 bilhões de mercados de uma pessoa. de uma Né? pessoa. Então, são 4 bilhões de uma, não é um mercado de 4. Né? Então, você tem um processo de personalização em massa, customização em massa, para todos os gostos e todos os bolsos. Né? Então, a gente na DW, principalmente, sempre foi muito democrático nessa abertura de diversas interpretações do design. Desde um design arte colecionável, que é o que o Valdir traz na MAD, o Sim, Beto traz no Boom, né? Até no um design boom, mais industrial, funcional, que é o nosso, de high design, passando aí sim, por diversos espectros, diversas leituras, né? Porque a gente justamente quis trazer essas múltiplas interpretações. Né? Se sim, você for na Associação Brasileira de Design, né, não de interiores, realmente designers, né, sim, você tem uma leitura, né, sobre design como serviço, design como estratégia, design thinking. Né, então sim, você tem uma pluralidade, né, de definições que a gente sempre tentou trazer. E nesse momento, o maravilhoso. design como solução, e aí de maneira nenhuma deixando de lado os aspectos estéticos ou artísticos, né, de maneira nenhuma. Né? Só que Sim. nesse momento, talvez, o que o segmento pode ser muito útil é nessa questão realmente do que é relevante, do que é Do funcional, que é do que pode ser relevante. adaptado, com menos Exatamente. orçamento, né? A gente vai ter uma economia Sim, menor. Né? exatamente. Dizem, eu não estou achando não que a gente está com tudo resolvido, a situação é de 30% quase de desemprego no Brasil, que é uma coisa Absurdo. apavorante. Né? Número assustador. A década de 80, Márcia, que foi considerada a década perdida da economia, nós já éramos nascidos nessa época. Você era muito novinha, assim, ainda muito bebê, mas eu já era Eu não tinha nascido. nascido na década Não de tinha nascido, estava 30. nascendo. Né? Estamos A bem, década de 80 Lauro, estamos bem foi, conservados. foi, foi considerada a década perdida. O Brasil É, cresceu em média 1,7 ao ano nessa década exatamente. perdida. De 2010 a 2020, 2011 a 2020, nós não vamos crescer nem zero. Se der zero, vai ser vai ser muito.
Então, o que falar, né? Então, a gente teve que se adaptar mesmo, a gente teve que ser criativo. Exatamente. Né? Tem que ser criativo, tem que se adaptar, e essa realidade de adaptação, de velocidade, né? Eu acho que, sobretudo, a gente tem um propósito. Né? Propósito. Então, que o pessoal de tecnologia fala muito, essa molecada da startup, desse negócio, a propósito. Gente, propósito é fazer alguma coisa que seja relevante. Seja relevante. Né? Que seja importante para alguém, que resolva dores. Né? Mas esse conceito é antigo, agora que eles deram uma rejuvenescida, né? Mas é uma lógica de você ser relevante. O que é relevante? Então, como é que o DW ajuda? Então, o DW, por exemplo, esse ano, a gente vai ter entregas antes, durante e depois do festival. Porque a gente acha que tem que ajudar o varejo depois do período de Natal, depois do período de bota fora, de promoções que tem em janeiro. Legal, fantástico. Então, eu acho que o legal é isso, né, Lauro? Você une um monte de coisa, porque às vezes a gente que está lá, que vive muito isso, o D&D, seu parceiro também, vários outros nossos clientes, ele é muito rápido. A gente fala, ai meu Deus, você fica com aquele sentimento que você queria ter ido visitar tudo e de repente não dá tempo. Então agora com essa história integrando e mais tempo, sem dúvida, você vai trazer muita coisa de conteúdos diferentes. E a gente falou um pouquinho de economia, né? E tem uma retração, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho um número que vem da construção civil que 90% das obras não pararam nesse período de quarentena. Elas não pararam, elas não deixaram de acontecer e foram financiados de junho de 2019 até maio de 2020, até 31 de maio. Esses números são de uma entidade que mede o financiamento imobiliário. 360 mil unidades foram financiadas pelo Sistema Brasileiro. Ou seja, tem imóvel sendo vendido, tem imóvel sendo construído, e esse movimento aí é um movimento que mexe com a nossa cadeia produtiva. Ele começa com arquitetura, ele vem com construção, ele vai na decoração, ele vai na redecoração. Precisa decorar a casa, ele tem que contratar um arquiteto, tem que encontrar um decorador. Decorar, redecorar, reformar. Então, a gente, ao mesmo tempo que tem paradas econômicas macro, você tem que trabalhar no micro. Talvez os projetos sejam não tão grandes, né? Eu até sugeri, mas esses dias a gente foi palestrante do CONAD, lá da BD, e eles falaram assim, mas como é que de forma prática, como é que faz isso? Eu digo, de forma prática, primeira coisa, amigo, pega a mão no seu telefone, pega os teus ex-clientes, liga para eles, eles não têm que dar uma reformada em alguma coisa. Como é que você está vivendo esse momento? Como é que está com teus filhos? Você tem um espaço, eu sabia que tem soluções, né? Como é que está a tua entrada, como é que está o teu lobby, como é que está... Então, são princípios aí, né, de pequenos movimentos. Né, mas é o varejo, né, Lauro? Ele circula, eu trabalho todo dia, eu falo isso, fica esperando a macro, a casa de 50 mil metros quadrados, ela vai demorar, gente, mas tem trabalho todo dia, porque você tem que lembrar, e uma frase muito legal disso tudo, é o que as marcas que lembraram de você, né? Quem que lembrou de você durante esse período? Eu acho que é fundamental essa relação, né? E obviamente não é ser invasivo, não é ser mal educado, não é ser soberbo, não é nada disso. Mas é manter uma relação e se mostrar, de novo, parte da solução. Como é que você faz isso? Como é que você pode colaborar com esse processo? Então, esse é um exemplo prático. Design interiores, tá sem trabalho, passa a mão na sua agenda telefônica e liga para os seus clientes, pergunta como é que eles estão. Exato. Primeiro, só para saber como eles estão. Como é que estão, empatia, né? Atenção, cuidado. A partir daí, se tiver, vamos atrás, vamos tentar viabilizar. No segmento corporativo, a gente tem conversado muito com o pessoal, por exemplo, de arquitetura de varejo. Existe uma entidade que chama-se RDI, que é o Retail Design Institute, né, que é uma entidade mundial de arquitetos que desenham lojas, redes de lojas, né? Os caras são especializados nisso. A presidente Annelise Campoy. Então, ela disse que estão trabalhando muito, porque como veio a exigência do Omnichannel, né? O que é o Omnichannel? É o consumidor empoderado, com um telefone na mão, que ele decide tudo em minutos, e ainda por cima em quarentena. Esse cara é terrível, né? É uma arma letal. É letal, só que também ele compra o tempo todo a qualquer tempo. Então é uma preciosidade. Então você criar a estratégia omnichannel, que são todos os canais integrados, né? E aí você desce disso aí para dois tipos de modelos, de web rooming e showrooming. Web rooming é olhar na internet e vir testar na loja. Showrooming é você passa pela loja e faz a transação em casa. Ou seja, essa integração vai fazer o quê? Com que as lojas físicas, elas não deixam de existir, mas elas vão ter funções diferentes. Exatamente. Né? E elas vão ter que ser adaptadas em projeto.
Exatamente. Você falou, por exemplo, durante a pandemia, quando o comércio, no comecinho que ele foi liberado, que o D&D fez o drive-thru, você fala, nossa, será que vai dar certo? Claro que vai dar certo, porque a gente trabalha numa sociedade gigantesca, né? Todo mundo com as suas diferenças, com as suas necessidades. Aí como que você fala, nossa, a ideia é fantástica. Criou-se alguns lugares no shopping, lá embaixo no estacionamento, onde a pessoa chegava, não sei se você viu, parava com o carro, ela combinava com a loja, isso era tudo feito uma transação WhatsApp, por telefone, olha, eu quero ver, eu gostei desse sofá. A loja descia o sofá lá, o cliente testava o sofá dentro de todas as regras, tal, ok, fechava depois o negócio, o sofá vai ser entregue. Você fala, Exato. nossa, será que vai dar certo? Claro que são possibilidades, você tem que pôr no leque, no teu Mas no teu poderiam não dar portfólio. certo, poderiam não dar certo no modelo antigo também, né? Não é esse o ponto. Exatamente, Né? exatamente. Mas se Então, uma pessoa hoje, no meio da pandemia, se dispõe a sair de casa e até o local, a chance dela querer realmente estar... É o que eu falo, o presencial, e por isso que eu estou confiando tanto nos nossos eventos, os sim, nossos eventos totalmente. esse ano presencial serão muito transacionais, porque realmente vai nesses lugares, Márcia, quem realmente tiver interesse no aprofundamento da relação. Né? Então, Exatamente. eu acho que a gente vai ter uma redução de quantidades de Sim, pessoas, de volume, sim. mas Não, a sim com gente uma tem que ser seleção muito honesto grande. e tem que ser Claro, honesto, né, temos, Laura? Não adianta falar, não, temos. vai ser um outro Não, modelo, vai existir, sem dúvida, a gente que já passou, que já está imunizado, sei lá o quê, ok, mas você vai atender, eu acho que você vai ter um público muito maior até, porque hoje eu mesma, quantas coisas que eu quis ter feito de cursos, que eu queria ter feito de visto coisas que às vezes no dia a dia ficava lá na prateleira um dia, um dia, um dia. Eu fiz tanta coisa nesse momento, eu assisti tanta é, live aqui bacana, ouvindo tanta gente legal eu... falando. Não, você deve estar com... Você está com uma enciclopédia aqui diária, né? De pessoas, de percepções, é Porque é muito muito legal. legal você conversar ou escutar Muito, tanta coisa muito. legal, né? Fala, puxa Um, vida, isso um é... outro, um outro segmento, sabe, mas que a gente está trabalhando muito forte para os eventos, principalmente na High Design, é o segmento de escritórios, né? Quer dizer, o É, home office veio para ficar. Isso aí é veio pra ficar. inquestionável, a gente já falou nisso no começo. Isso significa o Exatamente. fim dos escritórios? Aí a Não, gente buscou a maior entidade mundial chama-se Corporate Real Estate. Né? ah, Corporate Real sei. Estate é essa área que administra o patrimônio imobiliário, dentre eles os escritórios. Corporativo. Então Sim. tem uma entidade mundial, que a gente hoje é parceiro aí, que eles têm 11 mil sócios no mundo e que eles administram bilhões em patrimônio Imagina. imobiliário entre escritórios, entrepostos logísticos, né, centros de distribuição e fábricas. Né? Então, no Legal. escritório, eu perguntei para o presidente deles o que ele achava. É o fim dos escritórios, como a gente conhece, né, com home office? Qual é a leitura deles? Não, é que vai Não. mudar a forma de trabalhar. Sim, Parte do trabalho vem para casa, em algumas coisas que são importantes, são necessárias, sim, que dá para fazer em casa. sim, Parte vão ser nos headquarters, nos quartéis generais, que é o modelo que a gente tem hoje, de uma sede, sim. etc. Mas elas talvez reduzam de tamanho, mas elas vão ter que mudar de formato, porque não vão ser mais aquelas celas e você bota o funcionário preso. Essa É, parte rotineira o cara faz em casa, ele não precisa mais exatamente. fazer lá. Agora, É, os escritórios teriam que ser centros de estímulo à criatividade, de percepção da cultura da sim, empresa, né, de reduzir a tensão, de aumentar o teamwork, que é trabalho em grupo. sim, Né? E o terceiro modelo que ele fala, então, o primeiro é home office, o segundo é o modelo dos headquarters, dos quartéis generais, que sim, é o que temos hoje, e o sim, terceiro é uma explosão de coworkings, em que as marcas vão propiciar para as empresas, para suas equipes, né, ou vouchers, ou convênios, em que você, às vezes, eu não tenho, às vezes, condição, meus pais estão não aqui vendo o tem. filme deles, Sim, né, o sim, meu sim, cachorro está sim. passando, eu preciso ir Óbvio, para um lugar de silêncio, mas eu não preciso ir para o meu quartel-general. Eu posso ir sim, para um local intermediário e ali encontrar a equipe que não vai ter que se deslocar 1 hora por dia, talvez exatamente. 15 minutos. Maravilhoso, Então, eu acho então fantástico isso. então As o que vai possibilidades. haver... Então, e, de novo, aí eu volto para aquela peça fundamental. Isso tudo é projeto, gente. Isso tudo é projeto de Totalmente, é arquitetura, de projeto. interiores, de decoração, de design na É. veia, São né? possibilidades, né, Laura? Olha quantas coisas que você falou num departamento só. Já surgiram mil coisas. Quer dizer, vai Um comprar segmento. móvel, tem que decorar, tem que se readequar, adaptar. Isso que eu acho que a gente tem que ver positivamente, as Né? possibilidades, gente, e sair para a rua, sair assim para botar. Quando eu era Acho que mais tem. novo, Marcel, era um otimista patológico, né? Aí Ah, depois eu ficando mais velho um pouco,
Hoje eu sou um realista esperançoso, segundo o Ariano Suassuna. Maravilhoso. Eu estou anotando tudo, peraí, Suassuna. realista esperançoso, adorei. Ele fala que ele é isso, né? Que na verdade a gente está tomando decisões, né? E É. aí a gente, pela intimidade que tem, né? Com Sim, você até brinca muito, mas é muito sério o que a gente está fazendo. Totalmente, nossa. Né? É muito pensado, é conversado, é baseado em números, é escutando as autoridades, sim, né? Realmente sim. É fazer com que a gente possa entregar em novembro, né? Então de 8 Maravilhoso. a 14 na DW e de 11 a 13 de novembro na High Design, soluções para todos os bolsos, todos os gostos, com uma responsabilidade violenta no que tange a questão sanitária, né, claro. com toda a governança, todo o compliance que precisa. Que envolve, né? E ciente, gente, que a gente é parte fundamental desse processo de retomada da economia e da vida, né? mais do que qualquer coisa. Da economia, de gerar empregos, né, Laura? Assim, a possibilidade, a gente está torcendo muito para tudo isso passar de uma maneira melhor possível para as nossas vidas se organizarem, né? Não gosto de falar essa coisa do novo normal, voltar de volta, não, eu acho que já é uma... na minha cabeça, eu fiz assim, ó, é como se eu vivesse num mundo, aquele prazo acabou e agora a gente está vivendo em outra história, que eu acho também que é maravilhoso, poder mudar um monte de coisa, é o que você está falando, transformar, né? Eu acho que o design, né? Essas atitudes, ela transforma a vida de alguém, poder fazer parte de tudo isso da melhor maneira, construir. Então, olha, nosso tempo aqui, Laura, que os dois adoram falar. Tem 4 minutos para terminar. Não, 4 minutos não, 10 minutos para terminar a nossa live. É uma delícia, que a gente acha que não vai dar tempo. Eu estudo, faço um monte de roteiro aqui, mas depois a gente vai saindo. O que eu quero te desejar, Laura, e sem dúvida a gente vai estar junto, né, de várias maneiras aí, com o D&D, com vários outros clientes, que a gente torce para tudo isso se realizar e vai estar junto com você, vai dar tudo certo, se Deus quiser. E te elogiar, né? Porque eu acho incrível pessoas que estão lá, né? Que não estão chorando. Claro que a gente chora por um monte de coisa, tá triste, sem dúvida. Aqui eu tomo um cuidado, às vezes, em falar alguma coisa, porque eu não sou nenhuma expert, não sou profissional de apresentadora, nada disso. E como tem todo mundo de plantão lá, que se a gente fala alguma coisa errada, a gente está sofrendo, sem dúvida, por tudo isso que está acontecendo no nosso planeta, mas a gente também tem que se reinventar, né? Na nossa vida, no nosso trabalho, nas pessoas. A gente depende, né? Eu não tenho filho, mas eu brinco que cada funcionário nosso está aqui, ó, embaixo das nossas asinhas, apertadinho. Então, a gente tem essa responsabilidade por essas pessoas, né? E a gente está se esforçando ao máximo para respeitar todas essas pessoas que estão ali junto com a gente, acreditando nessas ideias empreendedoras e que tudo vai dar certo. Sem dúvida a gente quer estar junto, como sempre. A gente sempre, né, o Lauro, eu sempre fui cara de pau, sempre fui lá, Lauro, tem uma ideia, vamos lá, me ajuda, dá um jeitinho, para que a gente acredita nessas coisas, né, Lauro? Eu gosto de estar também com pessoas, nós aqui da MD, a gente gosta de estar com pessoas que a gente acredita, gente que vai lá, faz, vai para frente. É isso que eu queria te dizer. Adorei aqui bater esse papo com você. Obrigado pela oportunidade, né, Márcia? A gente tem aí uma trajetória de muito trabalho. Eu acho que né, a gente acaba, quando faz uma live, um talk desses, tem muita coisa de conjectura, de informação, mas a gente tem muita transpiração por trás da inspiração. Totalmente. Né? Para a gente chegar aqui, a gente trabalhou bastante, tem feito. E ainda não está tudo pronto, a gente está em processo, né, de colocar isso tudo em pé. Né, a gente, de fato, eu tive condições de lançar publicamente o que a gente vai fazer depois desse anúncio do governo, dia 3 de julho. Então, foi na semana seguinte, a gente já colocou na rua e está conversando com os clientes primeiro, que já estavam fechados, e agora começa a cada vez mais, você vai ver um crescente de informações sobre o que vai acontecer, mas, sobretudo, muito responsáveis e como parte de uma rede, né? De uma grande rede de conspiração do bem, né, Márcia? Tem tanta conspiração do mal aí, né? Vamos ver se a gente consegue... E a gente tem conseguido, eu acho, né, Márcia? Não, gente do bem é gente do bem. Gente que conspira para dar certo. Né, e com muito respeito não tem como avaliar essas perdas humanas que a gente teve, é um negócio muito triste, respeitando né, essa coisa, mas da mesma forma que respeita, né, quem se foi, quem partiu, é hora da gente
assumir nosso papel social e tentar ajudar na solução. Né? Isso sem dúvida. Ó, é o queria fazer resumo um da nossa comentário história. aqui, ó. A Luci Rossetti, sou fã do Lauro e da Márcia, parabéns, um beijo, querida. E eu adorei essa daqui, a Tuti Nunes. Os criativos não abrem porta para uma pessoa só, mas para um bando. É isso aí, Lauro, tá vendo só? Lauro, brigadíssimo, adorei a sua companhia, te desejo, assim, realmente todo sucesso, empreendedorismo, a gente tomba, mas a gente não Márcia, cai. desde que a porta seja por MAD, não tem problema. Ah, desde que a porta seja por MAD, não vamos perder a oportunidade de fazer nossa propaganda. Fica É a isso aí dica, mesmo. fica a dica. Fica a dica, gente. É isso aí, Bia. Ó, um beijo para você, brigadíssimo. Conta com a gente, tamo junto aí, vamos para frente, sucesso. E se Deus quiser, vai ser um ano muito positivo em descobertas, em oportunidades. Laura, um beijo para você, brigadíssimo pelo seu tempo precioso aqui com a gente hoje. Foi uma Obrigado delícia. a todos pela audiência, por nos aguentarem aí mais um tempo e as ordens, gente. Estamos juntos em novembro. Maravilhoso, Laura. Depois eu vou postar aqui, essa live vai para o IGTV e eu vou pôr o link do High Design do DW, que vocês podem correr para lá e ter todas as informações. Tá bom? Obrigado, vamos postar. Obrigada, sim. Laura. Um beijão, querida. Beijo, gente. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Nossa, eu achei. Glauco, minha amiga chegou, tá? E aí, gatito? Já abri, já abri.